Vamos começar? Tá na hora! Solta o jazz matinal do Refil! Muito bom dia pra quem já escovou os dentes, pra quem já tomou café, né? Pra quem já entrou no grupo do condomínio ali, deu uma reclamada. E pra quem tá ouvindo meio-dia, bom dia pra você também. A gente aqui é parceiro, flexível. A gente aceita que você escute o Refil a qualquer momento. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. E no programa de hoje a gente vai falar sobre assuntos variados que vão aumentar o seu repertório e te tornar uma pessoa muito mais interessante. Por exemplo, a China andou mandando embora um monte de general aí essa semana. Só que tem um especial que foi afastado por vazar segredos nucleares para os Estados Unidos, além de algumas outras acusações. Tem também o caso do Alex Honnold, sabe quem é? O cara que subiu o prédio lá em Taiwan esse final de semana e a Netflix transmitiu. Bom, eu vou te falar quanto é que ele ganhou para fazer essa escalada sem nenhum equipamento de segurança. E coladinho nesse assunto, uma dica de filme. E para fechar, tem um estudo novíssimo publicado lá no Guardian da Inglaterra, relatando de fato como que o tempo de tela em excesso está afetando crianças pequenas. Tudo isso depois que eu fizer o refil do meu café. E o meu café é da All Brewder. Um abraço para toda a turma lá da All Brewder, a minha cafeteria favorita, dos meus grandes amigos que mandam aqui para casa todo mês pacotes cheirosíssimos de cafés especiais de microprodutores do melhor café do mundo. Então, se você tá a fim de receber também, vai lá no site deles e usa o cupom REFIL na hora de fazer a sua assinatura, tá? Vai ter um desconto bacana pra você que é ouvinte do programa. O link tá aqui na descrição do episódio. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Prontos pra encarar a última segunda-feira de janeiro? Pois é, o mês já foi, faltam 11. E aquilo tudo que tu prometeu, conseguiu colocar em prática? Bueno, eu sigo firme aí com as minhas resolutions, né? No ano novo, a gente faz aí umas promessas. Eu prometi que ia fazer mais exercício, tô nadando, tô fazendo natação, tá sendo muito legal, tô aprendendo a nadar, meus alunos todos têm 8, 9 anos, então tô me sentindo em casa com a rapaziada que tem a mesma idade mental que eu. Além disso, eu quero saber se você está em dia com as suas leituras. Pois é, na sexta-feira passada eu dei uma dica de livro aqui no Refil, né? O livro do Morgan Housel, A Arte de Gastar Dinheiro. O pessoal me cobra sempre que eu falo em livro que eu deveria falar mais em livros. Então tá, se você acha isso também, bota ali nos comentários do YouTube, do Spotify, que se tiver bastante gente eu começo a organizar pra falar mais de livro aqui, de repente toda semana, sei lá. Bueno, vamos embora porque o show não para. Aliás, ele nem começou ainda, vai começar agora com esse artigo do Wall Street Journal, porque hoje a China já acorda com uma bomba, né? Não uma bomba de verdade, mas aquelas bombas metafóricas que arrasam politicamente e militarmente, porque o general mais poderoso da China, o Zhang Youxia, ele, além de ser general, ele era vice-presidente da Comissão Militar Central. Ele está sendo, meus amigos, investigado por corrupção e por uma coisa que é muito mais grave que corrupção. Segundo relatos vazados, né, ele também vazado informações nucleares confidenciais para os Estados Unidos apenas, né? E se isso se confirmar, vai ser um dos maiores escândalos da história do regime do Liberation Party aí, né? O People Liberation Party, o Partido Popular Chinês, que assume o poder lá nos anos 50, depois da Revolução Cultural do Mao Tse-tung, e que tem uma história muito interessante, mas eu não vou falar dela agora. Se você quiser, procura aí no YouTube, deve ter alguns vídeos bem curtinhos para você que não consegue aguentar mais do que 15 segundos de conteúdo, aprender tudo sobre China. Bom, voltando pro Zhang, tá? Ele não era qualquer nome lá no exército chinês, não. Ele era considerado um dos aliados mais próximos do Xi Jinping. Amigo da família do cara e tal, conhecia ele desde um tempão, desde moleque, os dois já eram comunistas juntos, crianças, faziam coisas de comunistas juntos, e agora ele tá aí, ó, né, sendo expulso do exército, de um país que
A gente, né, bem tranquilo tu provocar o regime chinês, né? Bem tranquilo. Boa decisão a do Zhang ali. Bom, vamos ver o que exatamente ele tá sendo acusado, tá? Venda de cargos, formação de panelinhas internas e uso de sistema de compras militares para o enriquecimento pessoal. Mas aí esse vazamento nuclear para os Estados Unidos muda completamente o tamanho do problema, né? Porque até então era corrupção, um troço que a gente cuida internamente. Mas aí, com essa história de espionagem, vira segurança de Estado. O impacto é profundo, porque a queda do Zhang não vem sozinha, tá? Nos últimos 2 anos, mais de 50 oficiais do alto escalão chinês foram afastados ou investigados, dando uma esvaziada boa nos que têm experiência dentro do exército chinês, né? Porque até hoje, dia 26, tem só um cara lá comandando tudo, depois dessa limpa. E o cara é um burocrata político, não é nem um comandante de campo. E por que isso importa? Porque a China tá vivendo, nos últimos tempos, uma tentativa, né, de se apoderar do território ali mais ao sul, né? Então, bom, se tu não tem nenhum general que sabe guerrear, fica cada vez mais difícil. E aí, vira uma demonstração de força demitir esses caras, porque se por um lado você fica enfraquecido dos seus oficiais experientes, por outro lado você diz o seguinte, eu não tô nem aí. Esse é o Xi Jinping falando, tá? Eu não tô nem aí. Eu vou mandar embora, o cara não me respeitou, tá fazendo corrupção, tá vazando segredo, vai vazar. Não interessa se é amigo, histórico de lealdade, pouco importa. Importa que a China dá um jeito. Inclusive, se você for atrás aí, a China tem outra fama, né, de sumir com qualquer pessoa que critique o regime. Não precisa nem cometer crime. Se tu começa a falar mal, tu some, né? O que aconteceu com vários bilionários, os caras mais ricos do mundo, né, donos dos principais sites da China lá e tal. Esses caras também sumiram, ficaram um tempo guardados na geladeira. Então, assim, não tem brincadeira lá com o regime do Xi Jinping. Inclusive, eu não sei se você sabia disso, tá? Mas eles têm um dos melhores softwares de inteligência artificial para reconhecer rostos. Eu não vou fazer piada com o chinês aqui, mas vamos lá, né? Se a câmera na China consegue diferenciar um chinês do outro e localizar qualquer chinês em menos de 20 minutos dentro do país, tu imagina, velho. Mas eu tenho uma curiosidade de conhecer a China. Você já foi pra lá? Conta aí nos comentários. Vamos pro próximo assunto. Bom, vamos falar do Alex Honnold, porque ele fez de novo, né? Subiu lá o prédio de 508 metros, o Taipei 101, lá em Taiwan. E ele fez isso aí sem corda, sem equipamento de segurança e com o Netflix transmitido ao vivo. Inclusive, foi com delay, porque se desse algum problema, se ele caísse de lá, os caras conseguiam cortar a transmissão ao vivo antes, né? Mas o Alex Honnold, ele é esse cara aí que escala coisas sem ter nada pra garantir a segurança dele. Ele vai aqui, ó, no peito e na raça. No máximo aquele pozinho branco pra que ele consiga subir com mais eficiência. O cal, né? O calcário, bota na mão pra não escorregar. O Honnold desse aí, eu não sei se você já viu, mas vale a pena ver, tá? Tem um documentário chamado Free Solo, que é inclusive o nome dessa modalidade que ele faz. O Free Solo é uma escalada solitária, free, livre, não tem nenhum tipo de equipamento. E esse documentário aí tá no Disney Plus, tá? E ele mostra a subida do Alex Honnold, esse mesmo cara aí que subiu o prédio, no El Capitan, que é uma pedra, um monolito gigantesco que fica lá nos Estados Unidos e que tem 915 metros. Ela não é exatamente reta, porque senão, obviamente, o cara não conseguiria subir, né? Ela tem alguma inclinação, mas é um nível de inclinação mínimo. E o cara sobe 915 metros em menos de 2 horas, sem nenhum equipamento. E agora ele fez isso no prédio. Vamos combinar, né? No prédio é mais fácil. Tem as janelas e tal, tem onde se segurar. Tem inclusive uns vídeos circulando das pessoas que estavam trabalhando lá no Taipei 101, no 89º andar, tipo, na janela, e daqui a pouco passa o cara, os caras filmando com o celular. Bom, quanto que ele ganhou? Pois é, eu fui atrás desse número, tá? Encontrei essa matéria lá da Infomoney, que eu, pelo menos, fiquei surpreso, certo? Não sei se você vai ficar. Mas ele disse que recebeu algo na casa dos mid-six figures. Pra ti que não fala inglês,
500 mil dólares. Pois é. $500 milhão para escalar um dos prédios mais altos do mundo sem nenhuma margem de erro. Eu achei pouco. Muito pouco. E ele também falou isso aí, o Alex Honnold falou nessa entrevista que ele deu falando o valor, que é muito pouco se comparado com um jogador de qualquer outro esporte americano, né? Porra, bicho, qualquer jogador mediano de beisebol assina contrato aí de centenas de milhões de dólares, caras que a gente nunca vai saber o nome, caras que a gente não faz ideia nem que existe. E nós temos o Alex Honnold escalando coisas sem nenhuma ajuda de segurança e ganhando $500 mil. Bom, eu não sei se você conhece ele, mas se você vê o documentário, o Free Solo, que você precisa ver, você vai ver hoje o Free Solo, você vai ver que ele é um cara bem estranhão, assim. E eu acho que dinheiro não importa muito pra ele, não. Mas ele tá aí num esporte, né, que não permite repetição, não permite erro, tem que dar tudo certo, senão, ó, vai virar camisa de saudades eternas. Vamos pro último assunto do dia. Isso aqui é lá do Guardian, tá? E esse é um assunto que sempre me pega, essa relação da gente com as telas. E aqui nesse caso é a relação das crianças pequenas com as telas. Isso aqui é um retrato da Inglaterra, ok? Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil é no mínimo igual ou pior, porque a gente tem um dos índices mais altos de uso de telas por crianças, por adultos, por qualquer pessoa que tenha um CPF. E esses professores de educação infantil lá do Reino Unido estão começando a perceber um comportamento diferente nas suas crianças ali de 4 anos. Eles simplesmente não conseguem mais ficar sentados, não conseguem segurar um lápis, não conseguem formular frases completas aos 4 anos. Para muitos desses professores, a causa, obviamente, é o excesso de telas e a exposição precoce às telas. A gente está falando aqui de tablets e celulares, ok? Você aí que bota uma TVzinha para seus filhos, não deveria, mas é muito menos danoso, especialmente porque telas como televisão são experiências coletivas. Você não fica trancado no quarto, você não fica interagindo, você não fica mandando mensagens, clicando em propagandas, a televisão tá ali, tá todo mundo olhando, no meio da sala. Agora, smartphones e tablets, não. E o problema não é só na atenção, tá? Não é só eles, tipo, dispersos e distraídos. Estão sendo relatados por esses professores lá da Inglaterra dificuldade de coordenação motora, dificuldade de linguagem, criatividade, resolução de problemas. Eles botaram lá um quebra-cabeça pra criançada fazer e, tipo assim, eles não conseguem lidar com a frustração de não encontrar as peças e abandonam o negócio. Brincar em grupo exige repetição de regras o tempo inteiro. Então o uso individual e solitário de telas parece estar substituindo experiências básicas de convivência, como cooperação e troca, por experiências solitárias de interação com telas. Uma das professoras falou um negócio aqui nesse artigo que me chamou muito a atenção. Ela disse que estão tendo que ensinar crianças a serem humanos de novo. E os dados da pesquisa confirmam a sensação dos professores em sala de aula, tá? 98% das crianças de 2 anos usam telas diariamente na Inglaterra. E em média por mais de 2 horas. As que passam mais tempo, cerca de 5 horas por dia, têm um vocabulário mais limitado, o dobro de chances de apresentar dificuldades emocionais e comportamentais. E essas pesquisas todas aí levam em conta dados na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, que são bastante semelhantes aos da Inglaterra. Especialistas reforçam que o maior prejuízo não está no conteúdo, mas no tempo e no que é perdido com ele, sacou? O desenvolvimento da linguagem depende de interação real, olhar, resposta, sorriso, silêncio, né? Entre 0 e 2 anos, exatamente a idade que as minhas filhas estão agora, o cérebro cresce num ritmo único. Então, se você coloca um bebê diante de um tablet, diante de um smartphone, é retirar justamente o estímulo que constrói a base da atenção, da fala e da empatia. Justamente por isso, tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda 0 tela até os 2 anos. Ainda que hoje isso seja meio utópico. Ainda assim, o debate começa a mudar, finalmente. Porque escolas que reduziram drasticamente o uso de tecnologia na educação infantil relatam avanços claros nesses segmentos de linguagem, foco, socialização. O ponto central não é nem demonizar a tecnologia, tá? Mas a gente precisa, sim, reconhecer um limite. As telas facilitam o dia a dia, mas não substituem as interações reais. Aqui em casa, as gurias têm 0 contato com tablet, com smartphone. Elas não olham.
Por verem a gente usando, muitas vezes elas querem pegar quando elas veem que tá ao alcance, mas assim, elas não olham. Tablet, nós nem temos. Agora, televisão, a gente deixa elas assistirem. Por 1 hora por dia, no máximo. Naqueles horários ali que a gente precisa cozinhar, né? Porque a gente não tem babá o dia inteiro aqui, a gente precisa fazer a comida delas todos os dias e a gente faz isso com a Moana. A Moana, tá lá a Moana lá. Né? Ou então o Daniel Tigre, ali do Amazon Prime, ou então o Bluey, né? Ali da Disney também, o Mickey Mouse Clubhouse ali na Disney também. A gente gosta de botar também às vezes um YouTube que é um canal do Azerbaijão, que é uma veinha e um veinho que ficam fazendo rango. E eles moram numa fazenda e aparece uma galinha, elas apontam pra televisão e falam cocó. Aí aparece a vaquinha, elas apontam pra televisão e falam mu. Aí aparece o passarinho, a Olivia fala piu-piu e a Catarina fala piai. Porque por alguma razão a Catarina chama qualquer passarinho de piai. Não me pergunte. Uma vez a gente falou aqui no Refil de Familect, né? O dialeto da família, o famileto, né? Palavras que só existem dentro da sua família. Aqui em casa a gente tem uma, que é piai, a Catarina. Mas enfim, é televisão, é por um tempo controladíssimo, a gente tá junto e a gente interage junto com elas, com a televisão. Mas a gente já tá desrespeitando, né? A Organização Mundial da Saúde que fala 0 telas. Agora, tablet, smartphone, não entregue pro seu filho. Não faça isso. Beleza? Fechou? Assina embaixo. Beleza então, beijo. Muito boa essa trilhazinha do Refil, vocês não acham? Jazz é a melhor música do mundo. Sempre que alguém chega pra mim e diz assim, eu não gosto de jazz, eu sinto pena dessa pessoa. Porque essa pessoa, na verdade, tem medo de jazz. Jazz é uma barbada de gostar. Você só não gosta se você teme o jazz, se você se apavora de não ouvir uma música que tem a batida bem certinha, que tem o refrão quando você espera, que tem 2 minutos e meio de duração, que tem pam 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 pam, que é previsível. O jazz não é previsível, o jazz te deixa morrendo de medo! Agora, se você gosta de jazz e do Refil, inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações, faz o mesmo lá no Spotify, né? Compartilha com teus bruxos aí e vai em apoia.se/Refil Podcast pra se tornar um apoiador deste programa com seu dinheiro suado. Até porque amanhã eu tô de volta, às 6 da manhã, até o fim da semana.